Que a paz do Senhor Jesus reine em sua vida, amém? Quero meditar convosco em Salmo 117, nos dois únicos versículos que dizem assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória e veio a esse mundo na natureza humana. Ele veio ao nosso encontro. E tudo isso por um amor profundo que Deus sente por cada habitante da terra. Eu digo a você que não existe um único ser humano nesse mundo que não seja amado por Deus. Ainda aqueles que dizem, eu sou uma pessoa sozinha, sou uma pessoa desprezível, que ninguém me ama. Até mesmo aqueles que se consideram nesta situação, todos esses são amados por Deus. E ainda digo mais, as pessoas que erraram em suas vidas, se perderam por caminhos obscuros, por caminhos do submundo, até estes está sobre eles o amor de Deus desejando a salvação. Jesus veio por causa de toda a humanidade, de todas as gerações. Ele veio para fazer um bem que veio cobrir a face da terra. Jesus Cristo na cruz, sofrendo ali as dores, a vergonha, a humilhação e a agonia, estava ali destilando o perfeito amor de Deus por toda a humanidade. Estava ali manifestando o amor perfeito de Deus para com a sua criação. Jesus veio para fazer o bem, sabendo que não está em nós a condição de sermos salvos, de nos justificar a nós mesmos diante de Deus. Afinal, esta é a nossa realidade, uma realidade de pecadores. Mas o Senhor Jesus veio para mudar a realidade. Ele veio não para nos condenar, mas ele veio para que pudéssemos ser salvos da condenação. E assim, Jesus fez o sacrifício perfeito pelo qual somos justificados. E então, bem-aventurado é a pessoa que ouve o Evangelho e crê em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, pela fé nele, tem acesso a esta graça. E o sacrifício de Jesus que nos produz salvação foi completo na cruz, foi realizado, foi consumado e está concluído. E o sacrifício de Jesus Cristo é o suficiente para as nossas vidas. Em Jesus encontramos a salvação, em Jesus encontramos o perdão, em Jesus encontramos o amor perfeito pelas nossas almas. E está ali, resplandecendo, está ali na cruz do Calvário, está ali naquele sacrifício, o amor perfeito de Deus manifesto por nós. A Bíblia diz, a respeito de Jesus Cristo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro veio, se sacrificou em nosso lugar, fazendo um sacrifício perfeito pelo qual, pela fé, nós podemos nos reconciliar com Deus, recebendo de Deus o perdão, a misericórdia, a graça, cobrindo-nos e sendo envolvidos com este amor perfeito e sem igual, que é o amor de Deus. O Senhor Deus fez o bem por toda a humanidade e devemos nos apegar a isso. É para Deus que devemos olhar, pois o próprio Deus deixou a mensagem para toda a humanidade dizendo: olhai para mim todos os habitantes da terra e sereis salvos. E nós devemos ter a convicção, a certeza de que não somos salvos por nossos próprios esforços, não somos salvos pelas boas obras que fazemos, mas somos salvos por meio do que Jesus fez na cruz. Jesus fez o sacrifício perfeito para a nossa salvação. O mérito é de Jesus Cristo. Devemos crer no Evangelho. Devemos crer nele, em Jesus e em seu sacrifício. E todos aqueles que creem e que estiverem dispostos a se arrepender de seus pecados e abandonar a vida de concupiscência, a vida de iniquidade, para seguir a Jesus fielmente e sua palavra, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É necessário aceitar Jesus para ser filhos de Deus e não criaturas apenas da mão de Deus. Pois
Ninguém conseguirá ser filho de Deus se não vier a Cristo, se não receber a Jesus, se não deixar os seus erros e pecados para que através da fé alcance a misericórdia e o perdão, tenham acesso a esta graça salvadora. Jesus disse: todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu vos lançarei fora. E ele brada dizendo: vinde a mim todos vós. E ao mesmo tempo ele diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo: eu vos amo. Eu vim para isso, para que em mim as vossas almas sejam salvas. Mas vos digo que se arrependam de vossos pecados, para que recebam o meu perdão. A Bíblia nos garante que Jesus é a porta aberta na terra para todos os habitantes. E quem segue a Jesus Cristo deve deixar os seus erros para passar pela porta. Jesus Cristo, ele nos salva. Dele vem a nossa salvação. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não adianta procurar outro nome, outro lugar. Nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. O nome de Jesus é aquele que está acima de todos os nomes. E por ele encontramos a salvação, o reconcílio para com Deus, o nosso Senhor. As nações têm louvado as grandes celebridades, e estas celebridades não podem salvar nem a si mesmo, quanto mais a humanidade. Mas o sacrifício que produz salvação a toda a humanidade está feito na cruz. A morte de Jesus não foi a derrota dele. A morte de Jesus foi o triunfo para as nossas almas. Ali está a redenção para as nossas almas. A crucificação de Cristo, a morte dele e a ressurreição dele é a vitória para a humanidade. Assim todos devem se voltar para Jesus. É para ele que devem trilhar os caminhos. Todos os povos olhai para Jesus. Todas as nações direcionem a sua vida, foquem a sua vida em Jesus Cristo. É na direção dele que todos devem ir. Chegai-vos a Jesus, crede no Evangelho, aceitem a Jesus como Salvador. É ele o único que salva. Ele é a verdade que nos sustenta. Ele é o caminho certo. Portanto, creiam no Evangelho, creiam na verdade que dura para sempre. Jesus é a verdade que nos liberta dos enganos, dos erros, que nos conduzem à perdição. Mas aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a verdade que permanece, para seguir as verdades falhas e perecíveis dos homens. Creiam na verdade que é Jesus. Creiam na verdade que nos salva e que nos conduz a Deus. Nações, abram as vossas bocas para louvar ao Deus dos céus, pois não há sentido louvar a deuses que o próprio homem faz. Deuses que não vê, que não falam, que não ouvem, que não se movimentam, porque não têm vida em si mesmos. Somente há um que salva. O Senhor Jesus esteve na cruz, mas ele não ficou lá. Ele venceu e ressuscitou ao terceiro dia, e eu vos digo, ele está vivo. Ele vive para todo sempre. Creiam naquele que é vivo. Aceitem a Jesus. Todos os povos, vinde a Cristo. Todas as nações, arrependei-vos de vossos pecados. Convertei-vos dos seus maus caminhos. E vinde a Jesus Cristo, a verdade que vos liberta, a verdade que dura para sempre, a verdade que nos sustenta e nos direciona ao Pai. Todos estão sendo convidados a vir a Jesus. Todos devem deixar o caminho das suas iniquidades para aceitar a Jesus e trilhar o caminho estreito do Calvário, o caminho estreito do Evangelho. Vinde todos a Cristo, vinde todos os povos, vinde a Jesus. Não dê o seu louvor aos deuses vãos que o homem constrói. Não dê o seu louvor para celebridades que constroem glórias neste mundo, porque a grande glória que o homem constrói neste mundo aqui perece.
O homem parte, a glória fica, e depois acaba caindo no esquecimento. As outras gerações vão esquecendo-se desta glória que o homem fez. O homem não perece se ele estiver em Cristo. Portanto, ó nações, todos os povos, somente Jesus salva. Todos os povos, todas as nações ouçam. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e eu dou testemunho disso. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É Ele quem esteve na cruz. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas a morte não pode deter a fonte da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o centro da vida, a fonte da vida, o Deus da vida, aquele em quem gerou a vida para nós. Aceitem Jesus, aceitem o único e verdadeiro Salvador para as almas humanas. Aceite o bem que Ele fez, Ele está vivo. Aceita Jesus Cristo. Se vocês aceitarem a Jesus, Ele vos aceita, vos recebe, vos perdoa. Portanto, achegai-vos pela fé. Crede em Cristo, crede em seu Evangelho, creiam na mensagem da cruz e sigam na obediência do Evangelho. Vinde todos a Jesus, o único que tem poder para nos salvar, perdoar os pecados e transformar a nossa vida para sermos filhos do Deus vivo. Vinde a Jesus. E vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome do Salvador Jesus o Cristo. Amém.